Fala aí, galera da Reação Colorada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Taison e Edenilson, esses dois jogadores que têm um dos salários mais altos do Internacional e não vêm fazendo uma boa temporada. É perseguição com eles, é uma crítica justa, a gente vai falar isso aqui hoje, porque eu tô vendo muita gente falando que é perseguição, que tem que xingar mesmo, que tem que vaiar no estádio. Eu vou falar a minha opinião aqui e também eu vou falar sobre o título brasileiro, se ainda tem chance ou não. Então vamos lá. Antes de eu começar a falar, por favor, se inscreva no Reação Colorada. Muito obrigado a todos os novos inscritos. Ajudem a Força Jovem do Internacional. Muito obrigado aí a todos que estão apoiando o meu projeto. Taison e Edenilson, gente. Eu vou começar falando do Edenilson, que eu acho que é o que todo mundo, a maioria, concorda. Tem gente falando que é perseguição com ele vaiar no estádio. Eu vou falar o que eu penso. Antes do jogo, acho que tu não pode vaiar nenhum jogador. Isso eu discordo, que a gente não pode vaiar ninguém antes do jogo, por causa que é o momento antes do jogo, é o momento da concentração do jogador, é o momento que ele pode reverter aquela situação que ele está sofrendo. Mas depois do jogo, o torcedor, se não está satisfeito, tem total direito de vaiar e criticar aquele jogador. Principalmente o Edenilson, que ganha um dos salários mais altos do clube, quase 800 mil reais, para fazer algumas coisas, ou melhor, deixar de fazer algumas coisas que ele não vem fazendo há muito tempo. Eu era muito defensor do Edenilson. Vocês podem voltar aos vídeos do ano passado, eu defendendo o Edenilson, eu passando pano para algumas coisas que ele fazia, mas depois do jogo contra o Melgar, gente, não tem como defender o Edenilson. Não tem como tu dizer que ele é um jogador decisivo pro Inter, não tem como tu dizer que ele é um jogador importante pro Inter, mas não tem motivo para ele ficar aqui. Eu acho que ninguém defende mais que ele tem que sair. É bom pro jogador e é bom pro clube o Edenilson sair. Pior é que ele ganha salário de jogador decisivo e ele não decide. E não é a primeira vez, contra o Melgar não foi a primeira vez. Por isso que eu desisti. Eu passava o pano por causa que eu achava que ele não estava dando sorte. Eu achava que faltava só um pouquinho para ele ser decisivo e calar a boca de todo mundo, mas não tem como. No jogo contra o Melgar, contra um time pífio, e ele conseguiu pipocar ainda. Ele pipocou contra o Atlético Paranaense, pipocou em Grenal, pipocou contra o Olímpia, pipocou contra o Globo, pipocou contra o Melgar. Gente, não tem mais como. A situação do Edenilson é indefensável no Internacional. Ele não tem mais condição nenhuma dentro para jogar. Agora voltou o Johnny, ele tem que ser titular, o Johnny. O Edenilson não pode mais pisar em campo porque ele é um jogador desconcentrado, que não quer mais ficar, que está insatisfeito e que está cansado. É muito tempo de clube e muito tempo de clube sem dar resultado. Esse que é o problema do Edenilson. Não tem mais que defender ele, e eu acho que a torcida tá certa de vaiar depois do jogo, tem que vaiar mesmo, tem que criticar, claro, sem violência, sem ameaça de nenhum tipo, por causa que ele é ser humano também. Mas agora vou falar sobre o Taison. O Taison tem uma situação que é um pouco mais difícil de nós falarmos sobre. Eu tô gravando isso depois que eu vi o podcast dele, vi o podcast inteiro e vi algumas discussões que eu não tinha pensado ainda pelo ponto de vista do jogador. Primeiro ponto que ele toca no podcast é que muitos prometeram, Yuri Alberto prometeu, Juliano prometeu, Oscar prometeu, muitos prometeram e poucos voltaram pro Internacional. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Isso a gente não pode criticar o Taison. O Taison faz o que ele cumpre. Mas ele ganha um salário elevado, 700 mil, mas ele deu a entender na entrevista que ele não está recebendo adequadamente. Talvez tenha mais jogadores que não estão recebendo adequadamente, não estão recebendo salário cheio. Mas enfim, ele falou também, que é um ponto que eu não tinha pensado, que em 2021
O Tyson foi um dos melhores jogadores do Internacional. Ele marcou 2 gols em Grenal muito importante, marcou gol contra o Flamengo, marcou alguns gols bem importantes em 2021, que se não fosse ele a gente talvez estaria rebaixado nesse momento. E ele passou por muita coisa, ele perdeu o irmão, teve a mãe, que eu nem sabia disso, a mãe dele foi roubada, enfim. Isso alivia, eu acho que alivia um pouco, e ele falou que realmente, eu fiquei pensando, ele passou por muita lesão esse ano, muita lesão, umas 3 lesões, não conseguiu ter sequência, e mais tudo isso, a morte do irmão, a torcida pegando no pé, começando a pegar no pé, e daí ele entra no jogo do Melgar e faz uma má partida. Ele faz uma má partida, ele não estava conseguindo fazer nada naquela partida, e ainda por cima errou o pênalti. Que daí foi quando acabou tudo, encheu a paciência de todo mundo, que já estava revoltado um pouco sobre o suposto envolvimento dele com a parada do treino, com o protesto lá que os jogadores não quiseram treinar por causa do atraso do salário. Mas ele disse que não foi só ele. Cara, o Tyson tem uma história muito importante. Diferente do Edenilson, ele ganhou títulos e foi decisivo nesses títulos. Então acho que a gente tem que ter um pouco mais de respeito com ele. Acho que, tudo bem, ele jogou muito mal o jogo mais importante desse ano. Mas ele já mostrou que ele é decisivo sim em alguns momentos. Acho que o momento dele no Inter é ruim, a cabeça dele, até pelo que ele disse no podcast, tá ruim. Então eu acho que o Tyson vale muito mais a pena talvez a gente recuperar ele, tentar pelo menos recuperar ele nesse final do jogo. No jogo contra o Bragantino ele já deu uma resposta melhor do que vinha dando. Tem muita gente falando que ele está acima do peso, eu não vou falar sobre isso por causa que eu não sou médico. Eu não consigo ver e saber o peso do cara, mas enfim, eu acho que com o Tyson tem que ter um pouco mais de cuidado para falar do que com o Edenilson. Por falar no jogo do Bragantino, vamos falar do que foi isso. Eu falei para vocês, vocês podem voltar um vídeo atrás de eu falando sobre o título Brasileirão. O Internacional, eu cheguei à conclusão depois do jogo do Bragantino que o Internacional está num momento sério de alergia em decidir. O Inter está com alergia a decidir a momentos decisivos. Pode acontecer de tudo, mas quando as expectativas estão altas, quando a gente precisa somente de nós para continuar brigando, para conseguir um título, para conseguir uma vitória, a gente não consegue. Os momentos de vitória do Internacional esse ano, que nem num jogo que o Fluminense, que ganhou do Fluminense, que ganhou do Galo, são momentos que a gente não esperava nada. Quando a gente está esperando alguma coisa, quando a expectativa é elevada, quando estão fazendo entrevista, botando na cabeça do jogador, vocês podem brigar pelo título, brigar por mais coisa, não consegue. O Internacional não consegue decidir nenhum jogo. Faltou isso contra o Melgar, faltou isso contra o Globo, faltou isso contra o Bragantino ontem, faltou isso contra o Juventude, faltou isso contra o Avaí, faltou isso contra um monte de time. O Internacional, eu vou pegar as palavras do Nuno Menezes, que eu não queria que fossem verdade. O Internacional não está pronto ainda para ganhar um título. E eu falei para vocês, eu já não achava que a gente poderia brigar pelo Brasileirão, apesar de tudo. Depois do jogo contra o Bragantino, eu continuo achando ainda menos que a gente tem alguma possibilidade de erguer uma taça esse ano. É torcer para o ano que vem, porque a gente tem uma base montada, um técnico bom. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Deixe seu like, se inscreva no Reação Colorada para não perder nada do Internacional. Muito obrigado